Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, vejo que muitas pessoas vêm pedindo para mim fazer tutorial, né, de L-Sit, V-Sit, Present Stand, Mana, né? E eu resolvi fazer esse vídeo aí, espero que ajudem vocês, né? Ajudem também a comunidade que está começando a praticar calistenia, que é alcançar um V-Sit sólido ou Mana, né? O Present Stand, né? Seguindo as progressões, né? Que é o mais recomendado, né? E então, né, inicialmente eu vou tratar do L-Sit. Eu vou fazer vários vídeos, né, da progressão mais básica do L-Sit para mais avançada. Inicialmente, pessoal, é importante condicionar a depressão escapular para suportar o peso do corpo na posição da L-Sit. Assim também como condicionar a musculatura do core para deixar as pernas suspensas, né, no ar. Então, um exercício importante, né, que eu recomendo fazer é elevação e depressão escapular na cadeira. Para condicionar a depressão escapular, eu recomendo inicialmente praticar em duas cadeiras conforme mostra o vídeo. O movimento consiste em soltar o peso do corpo com as pernas esticadas e encostadas no chão, fazendo o ombro subir, como uma elevação escapular, posição essa que não é necessário gerar muita força para se manter, né? E após isso, tentar empurrar o chão, fazendo assim uma depressão escapular, o que vai ajudar bastante na hora de realizar um L-sit regular sólido. Para quem não sabe, a escápula é esse osso que está representado aí na imagem. E assim como também mostra como funciona o movimento de depressão e elevação. Outro exercício importante que vai ajudar muito para fazer o L-sit, na minha opinião, são os dips, porém feitos na cadeira com assistência das pernas. Para realizar um L-sit, é necessário, além da depressão escapular, uma força no tríceps e no peitoral na parte do tórax. Um exercício muito bom para as pessoas que querem conquistar esse tipo de habilidade para posteriormente passar para o L-sit full form são os dips. Eles vão ajudar a condicionar de certa forma o peitoral no mesmo sentido ao qual vai ser usado para fazer o L-sit. Caso haja dificuldade em realizar, tente inicialmente descer o mínimo possível e subir novamente. E com o passar do tempo, quando for ganhando força, descer mais o corpo e subir. Tente sempre deixar o braço esticado na hora da subida. Então, pessoal, creio que os exercícios que eu passei anteriormente são muito bons para conseguir fazer a Tuque L-Sit, para quem está começando, né? E algo que é muito importante também é o core, a região do abdômen, né? Para a parte do core, eu recomendo realizar abdominais supra e infra, que trabalhará a região superior e inferior do core e também os flexores do quadril, né? Abdominal supra. Nesse exercício é necessário olhar para cima durante todo o movimento para evitar mau jeito ou machucado na região da cervical. Você pode variar com as mãos estendidas para frente ou em forma de cruz ou com as mãos na linha da cabeça ou estendidas para cima da cabeça, sendo na ordem que falei, a mais fácil a primeira e a última mais difícil, sendo que quanto mais você esticar o braço para trás, maior a pressão exercida no core. Abdominal infra. Essa variação trabalha a região da parte inferior do abdômen e a parte dos flexores do quadril. É importante que as pessoas tentem deixar as pernas totalmente estendidas para realizar esse movimento para maior ativação dos flexores do quadril. Para deixar mais dificultoso o movimento, se vocês quiserem, tente não erguer as pernas até 90 graus. Tente erguer ela até 50 graus, 60 graus e retornar novamente. Outra coisa muito importante, pessoal, é deixar a lombar travada durante esse movimento. Se sua lombar começar a arquear, aí é sinal que você deve parar a execução, pois o teu core está enfraquecido e aí pode ocorrer lesões ali na parte da lombar, né? O que a gente não quer, né? Já a questão de divisão de treino e séries e repetições varia da capacidade de pessoa para pessoa. Mas a minha recomendação de divisão de séries e repetições e os dias a qual treinar para quem inicia os treinos de calistenia e tal, e quer realizar um L-sit seguindo as progressões, que é o mais recomendado, eu sugiro praticar 3 vezes por semana. Pratica um dia, descansa no outro, pratica no outro, descansa, como segunda, quarta e sexta, por exemplo. Os exercícios de depressão escapular, eu sugiro fazer 3 séries de 10 repetições parando no topo 3 segundos, se possível. Já os dips, realizar 3 de 8 repetições. E os exercícios de core, eu sugiro realizar o abdominal supra 3 de 10 repetições parando 3 segundos no topo do movimento.
E o abdominal infra, 3 séries de 15, parando 3 segundos com as pernas próximas de tocar o chão. Mas é apenas uma sugestão de treino, já que isso depende de pessoa para pessoa. O importante é sentir trabalhar a musculatura. Caso as séries que eu passei acima não funcionem com vocês, eu recomendo aumentar um pouco. Então, pessoal, o alongamento, eu sugiro vocês fazerem o alongamento frontal, né? Esse alongamento frontal, ele não precisa ser tão avançado para fazer a tuque e L-sit. Apenas conseguindo tocar os pés com as mãos já é suficiente. Claro que quanto mais alongamento tiver, melhor e mais fácil vai ser para conseguir fazer um full L-sit ou um V-sit. Pessoal, quanto maior for a flexibilidade passiva da pessoa, mais facilidade ela vai ter para conseguir a flexibilidade ativa, dinâmica e posteriormente a ativa estática. Flexibilidade passiva é aquela flexibilidade que você consegue alcançar determinada amplitude de movimento com a ajuda de uma segunda pessoa, ou com a ajuda de aparelhos, ou com a própria força da gravidade. Por exemplo, o alongamento panqueca, né? Você fica aquele que você fica de pé e tenta alcançar o solo com as mãos, né? Ou os pés, né? Nesse movimento você tem o auxílio da gravidade para conseguir executar, né? Já o alongamento ativo dinâmico é aquele alongamento, por exemplo, que você usa a contração muscular para atingir determinada amplitude de movimento. Por exemplo, chute alto, chute frontal alto, que é muito usado em estilos de Kung Fu, como Shaolin do Norte e tal, né, como exercício, né? E a flexibilidade ativa estática, aquela que você usa a contração muscular para chegar a determinado movimento, porém você usa a fibra de ação lenta, que é aquela fibra que de força estática. Este tipo de flexibilidade que é necessário para executar um bom V-sit ou um bom L-sit. Essa flexibilidade é a junção de força e flexibilidade. Já na parte de quantos segundos ficar, quantas séries, assim, o que eu acho? Eu sugiro fazer umas 3 séries e o tempo é aquele tempo que você chega na amplitude máxima do movimento e que você sinta esticar bem mesmo e ficar alguns segundos, entendeu? Alguns segundos, não extrapolar tanto porque pode acabar lesionando, machucando, fazendo uma rasgadura muscular, alguma coisa, entendeu? E eu sugiro a pessoa fazer o treino de flexibilidade após o treino da, do L-sit, por exemplo. Porque se fazer antes, ali no treino de flexibilidade, você está esticando as fibras musculares. E após esticar, elas tendem a retrair. E isso pode meio que dificultar no treinamento de L-sit e V-sit, né? E eu falo por experiência própria mesmo, sabe? Então essa é a minha sugestão. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Provavelmente semana que vem, se estiver tranquilo mesmo, eu já vou dar início já vou mandar outro tutorial aqui para fazer uma outra variação do L-Sit, tá? E muito obrigado aí por assistirem, tá? Deixe o like aí, né? E até a próxima aí, pessoal.